Fala, gente, tudo bom? Começando o Fla Press, vai ter muita coisa legal por aqui. Entrevista exclusiva do Bruno Henrique. Vamos tentar fazer uma previsão de São Paulo e Flamengo. Jogo difícil, vocês estão sabendo disso. O basquete rubro-negro tá 100%. E vamos mostrar também para você uma homenagem lá no Ninho do Urubu pro Pedro e pro Ayrton Lucas. Vamos embora. E a gente já começa falando do BH, marcou 2 gols na última vitória do Flamengo. A gente aproveitou para ir bater um papo com ele lá no Ninho do Urubu. O Bruno explicou direitinho essa história de jogar como o último homem do Flamengo, com toda a conversa dele com o Felipe, e ainda revelou a promessa que ele tem que pagar com o filho Lorenzo. Vamos ver. 2 gols, voltou a marcar num jogo importantíssimo, BH sendo BH. Eu brinquei na rede social e falei assim, BH mandando em jogo não é novidade. Mas eu quero saber como é que você se sentiu, especialmente nesse final de semana. É verdade. Acho que é muito importante, né? Tá sempre marcando gol. Depois de um período onde não vinha marcando, então estou muito feliz por esses 2 gols. Que continue assim, daqui para frente, continuar fazendo gol e dar alegria ao nosso torcedor. Ó, eu sei que é um jogo de cada vez, né? A gente aprendeu com o Felipe que tem que ser ali de pouquinho em pouquinho, mas novembro é um mês muito importante, decisivo, uma final de Libertadores de novo. E como é que tá a expectativa para viver tudo isso que está se aproximando? Olha, a expectativa é muito grande, né? Sabemos da responsabilidade e do que a gente tem pela frente, que é a final da Libertadores. Então, como você falou e como o Felipe sempre fala, jogo após jogo, acho que antes disso a gente tem o Campeonato Brasileiro ainda pela frente, jogos para poder disputar e cada vez mais tá ali brigando por esse título que a gente também quer conquistar. Então acho que diante desse jogo que a gente tem, nos preparar bem para poder chegar no dia 29, melhor ainda. Agora, Bruno, acalma o coração da torcida. Porque teve aquele negócio, eu gosto de jogar aqui, eu gosto de jogar ali. E aí o Felipe, depois desse jogo especialmente, ele mostrou, né, que você e o Arrascaeta estão jogando muito parecidos ali como jogavam em 2019. Teve alguma conversa depois que o Pedro começou a recuperação dele, de você ocupar esse espaço? Como é que ficou isso aí com o Felipe? Acho que não, deixar claro mais uma vez, né? Quando o Pedro se lesionou o joelho, eu fiz essa função em jogos lá no começo do ano. O que eu queria explicar que não ficou claro foi que quando o Pedro estivesse apto a poder jogar, o Pedro é o jogador da posição, ele que tem que jogar, e isso é o que eu queria deixar claro, né? Mas se o Felipe optar por mim também ali na posição de 9, vou estar ali para poder ajudar o Flamengo. Agora, eu tô sabendo o seguinte, tem um rapazinho em casa que fica lá com a mamãe, a Gisele, postando um monte de coisa, da ansiedade, esperando o papai, tá devendo uma bola. O que tem que acontecer para chegar mais uma bola em casa? Pois é, essa cobrança aí já tem de antigo, né? Porque quando ele veio falar comigo, foi o Lorenzo, né? Papai, quando você fizer 3 gols, você pega a bola e leva para casa para você me dar a bola para mim e pro meu irmão, pra gente jogar lá. Falei, cara, é uma missão difícil, mas espero que o papai possa conseguir retribuir esse carinho que ele quer aí com esses 3 gols ainda nesse ano, né? Uma média assim de 2 gols por jogo, tudo certo. Tá tudo bem. Boa, Bruno. Deixa um beijo aí pro pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, beijão, tamo junto. E a segunda-feira foi movimentada no Ninho do Urubu, por quê? Porque no mês passado o Pedro completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, né? Foi na vitória por 3-0, ele fez um gol contra o Botafogo lá no Newton Santos. E o Ayrton Lucas acabou de completar 200 jogos com a camisa do Flamengo. Aí o Boto aproveitou e já fez logo uma camisa bonita de homenagem para cada um, a gente mostra para você. Fico feliz, né, por essa marca. Sempre deixei bem claro, né, esse meu sonho de vestir essa camisa. Eu sempre fui flamenguista, né? Então é um sonho muito grande, né, que eu estou realizando, não só o meu sonho, mas a minha família também. Então espero que daqui para frente também eu consiga mais jogos. Agradecer, né, primeiramente a Deus por tudo que eu passei aqui no Flamengo. Cada fase que eu passei aqui, sem dúvida nenhuma, foram importantes para a minha vida, tanto profissional quanto pessoal também. Então todo mundo que fez parte desse processo para mim é muito importante.
tantos jogadores, tanto staff, né, diretoria. Então só tenho que agradecer por cada fase vivida aqui dentro. E espero poder continuar, né, fazendo história aqui, conquistando títulos, fazendo gols, que sem dúvida nenhuma é o que eu mais quero, né, e espero poder esse ano ainda terminar com títulos. É uma alegria imensa poder viver tantos anos dentro de um clube que eu sempre torci, sempre amei, e hoje poder vivenciar dentro de campo para mim é muito gratificante. Então agradecer a todos pelo carinho e por essa homenagem. Esse jogo de número 200 aí do Ayrton foi no último final de semana mesmo, o jogo contra o Sport. Jogo importantíssimo, aliás, para o Flamengo, não só pela questão da vitória, dos 3 pontos, mas também pela possibilidade de rodar o elenco e dar confiança para esse grupo todo. E já aproveito para pedir apoio para o jogo do Sport. Precisamos desse apoio do torcedor no jogo do sábado. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. O cenário contra o Sport era claro. Necessidade de vitória e de quebra, abastecer de confiança quem não vinha se destacando tanto. Nico, Emerson Royal, Samulino e principalmente Bruno Henrique. A vitória por 3-0 valeu em dobro para essa tropa aí. E quase 70 mil rubro-negros presenciaram um time que tentou muito, sobretudo de fora da área, e que deslanchou no segundo tempo. E essa dupla aí foi essencial, resgatando características de suas melhores versões. Lino, com a sua 5ª assistência no Brasileirão, e BH, com 2 gols na partida, encerrando o jejum incômodo, saíram com um novo ânimo no momento chave do ano. E isso é importante que a torcida saiba que eles foram determinantes, o torcedor, determinantes, na recuperação desses jogadores no decorrer do jogo. Porque eles vão tocando na bola, o Lino começou errando, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele foi, conforme foi passando o tempo, ele foi recuperando bolas, foi defendendo, foi se encontrando melhor e foi voltando a ser o Lino. Porque não podemos falar um jogador desse preço, pegar e botar na gaveta, não botar mais esse jogador, porque vai ser vaiado. Então esse é a capacidade que o torcedor tem em cima dos jogadores, e eles fizeram isso. Então, conforme foram passando os minutos, os jogadores foram melhorando e acabaram fazendo gol. E acabaram fazendo, o Bruno Henrique no caso, né? Acabou fazendo gol, acabou recuperando toda a confiança, o Lino acabou jogando muito bem, sendo muito importante até o final do jogo. E esse era meu objetivo. Bom, já que a pintura do Arrasca é um assunto à parte, aqui vai um papo reto sobre um outro ídolo agora. Bruno, suspenso, não enfrenta o São Paulo nesta quarta, mas entre nós, nação, é inegável que a retomada de seu espírito decisivo tende a ser um trunfo para a sequência. Até de olho na final da Liberta dia 29, na qual Pedro é dúvida e Plata ausência certa. E vale destacar que o nosso BH tá focadão para seguir protagonizando glórias com o manto sagrado. Tenho a dizer que a gente continue no foco, trabalhando, para que em dezembro a gente possa aí conquistar o nosso objetivo. E a gente piscou, chegou novembro, né? Todo mundo pensando na final da Libertadores. Dia 29, Flamengo e Palmeiras. Eu, você, a gente tem esse direito. Mas o Felipe Luiz e o time do Flamengo, um diazinho de cada vez naquele modelo filipinho, porque são pelo menos 5 jogos até chegar essa data. Para além de vencer esses jogos, o Flamengo ainda tem outras questões que ele vai ter que lidar. Independentemente dos resultados, novembro vai ser mês de superação no Flamengo. Calma que eu explico. Para além da necessidade de somar pontos para se manter na disputa do Campeonato Brasileiro, até a final da Libertadores, há ainda outros desafios. Convocados por Ancelotti para as partidas do Brasil contra Senegal e Tunísia, Alexandre e Danilo, por exemplo, desfalcam o Flamengo na data FIFA. Lembrando que ainda faltam as listas das outras seleções sul-americanas. Tem também a recuperação dos jogadores machucados. Jorginho trata uma lesão na coxa direita, Carrascal se recupera de um edema ósseo e o Pedro corre contra o tempo para estar pronto para a final da Libertadores. Não, com certeza, né? Fazendo
os trabalhos específicos aqui na fisioterapia. O trabalho está sendo bem desenvolvido e espero poder chegar na grande final, que é o principal. Enquanto isso, a cabeça de Felipe Luiz segue seu curso, um jogo de cada vez, para não se preocupar mais do que o necessário com a disputa mais esperada do ano. Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Tá muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que tá na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. São Paulo, Santos, Sport válido pela 13ª rodada. Aí vem Fluminense, Bragantino e talvez um encaixe. A CBF ainda não divulgou a data de Flamengo e Atlético Mineiro, inicialmente marcado para o dia 30 de novembro. Diante do cenário incerto de calendário, uma única coisa é certa: vai existir uma grande maratona de jogos que vai demandar de um elenco cada vez mais robusto. E diante disso, parece cada vez mais certa a declaração que o Felipe deu depois do jogo contra o Racing, convocando a torcida a apoiar os jogadores que precisariam jogar contra o Sport e não estavam na sua melhor fase. Esse apoio vindo da arquibancada refletiu dentro de campo e vários dos jogadores que não vinham tão bem fizeram grande partida, com destaque principal ali a Bruno Henrique e também Samuel Lino, que talvez tenham sido os craques daquele jogo. Aqui é uma família, está todo mundo contente, animado, pensando muito nessa final, mas temos muito jogo pela frente pelo Campeonato Brasileiro, que também temos que dar a vida. E depois vai ser uma final muito importante. São dois times que vêm dominando a América. Tanto o Flamengo como o Palmeiras têm grandes jogadores, então vai ser uma final muito bom para ver. Para eles, um passo de cada vez. Na torcida, é impossível segurar a ansiedade para saber quem vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro da América. A gente já vai voltar a falar de futebol, ainda vamos prever aqui o jogo contra o São Paulo, entender como é que o Felipe vai lidar com as ausências que ele tem para essa partida, mas eu quero dar uma passadinha nos esportes olímpicos, porque o basquete do Flamengo está 100%, queridos. 6 jogos, 6 vitórias, a última foi apertada, 69-67 contra o Mogi, e a Superliga Feminina de Vôlei está rolando. As meninas finalmente fizeram o primeiro jogo em casa, venceram o Praia Clube na última sexta-feira, 3-0, e ainda teve um reencontro. E finalmente o Flamengo fez seu primeiro jogo da temporada no Maracanãzinho. Foi uma noite de festa dentro e fora de quadra. E depois de um aquecimento com o Thiago Martins, as nossas atletas entraram em quadra e deram um verdadeiro show. Yeah, I mean, it was really obviously very different than playing in Tijuca or something, because it's a very big gym. But it was really nice. I mean, to have this many people in the crowd was fantastic, and obviously their energy is unmatched, so it made it so much better. Infeliz mais do que isso com a postura das jogadoras, embora tiver altos e baixos em alguns momentos, mas o tempo inteiro acreditando, juntas, né? Pescando sempre a questão, então, sabendo que é lá na frente que a coisa vai decidir. Então, começamos bem, vamos seguir. Uma partida equilibrada, mas com vitória para o Flamengo por 3-0. E aqui no Maracanãzinho aconteceu o encontro entre o passado e o presente. Michele Pavão, que foi capitã do Flamengo por 3 temporadas, reencontrou suas antigas amigas de clube e, claro, a nação. Foi o primeiro jogo enfrentando a equipe do Flamengo, mas para mim foi como jogar em casa, né? Foram 3 anos muito felizes aqui, então o que fica são as boas lembranças, né? E o carinho que eu tenho por eles, eu acho que isso continua. E você, no último jogo aqui, né, a gente conversou um pouquinho e você falou que o seu papel era muito de ajudar, de dar as dicas para as meninas são muito jovens, né? Você viu hoje isso em quadro? Você viu que, tipo assim, nossa, aquilo ali que eu falei, fulano tá fazendo? Ah, com certeza. Acho que são jovens promessas
que, sendo treinadas pelo Bernardo, tem tudo para deslanchar aí e para evoluir cada vez mais. Então eu vejo o crescimento delas, né? E com a saída da Michelle, quem assumiu esse posto importante de capitã e líder foi ela, a nossa líbero Laís. E agora você tá nesse lugar, né? Você é nova capitã da equipe do Flamengo. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse momento seu que você está vivendo. Cada um tem um perfil de liderança. Acho que isso é o mais difícil. Acho que não é comparável às vezes, né? Claro que tem um perfil de liderança que funciona e tal. Mas uma, às vezes, é mais líder. Eu sou uma líder mais camuflada, assim, mais quietinha. E não com as meninas, porque elas me conhecem e me acham super zoeira e tal. Mas tem gente que é mais explosiva, cobra mais expressivo. Eu já não sou mais chegando, conversando mais perto, me deixando à disposição. Também é uma forma de liderar. Então, assim, pra mim hoje, com essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, você meio que cuida, né? Assim, você é o elo entre uma comissão e umas meninas, entendeu? Mãe. E você tem que estar disponível, disposta a receber essa função, sabe? Eu acho que é isso. O Fla Basquete está fazendo um início de temporada absurdo. São 6 vitórias nos 6 primeiros jogos do NBB. 100% de aproveitamento na competição e a última vítima, o Mogi, que mesmo jogando em casa não conseguiu parar Alexei e companhia. Aliás, mais uma vez o camisa 47 rubro-negro foi decisivo. Com uma bola de 3 no último minuto da partida, ele garantiu mais um triunfo do Flamengo, líder isolado do NBB e que volta à quadra nessa quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Osasco. De novo, fora de casa. A partida vai ser transmitida ao vivo aqui na Flamengo TV. Vamos falar de São Paulo e Flamengo. Vocês estão prontos? A gente sabe que é um adversário bem complicadinho, né? Mas vamos ver o que vai dar. Jogo na Vila Belmiro. Coloca aí a lista de relacionados. O Flamengo já viajou nessa terça-feira, já vai dormir em São Paulo de terça para quarta-feira. E tem novidade. O Carrascal era dúvida, está se recuperando ainda do edema que ele está na costela, mas está relacionado. E tem também o retorno do Everton Cebolinha, depois de um tempo aí se recuperando de lesão. As ausências ficam por conta do Jorginho, do Pedro e do Léo Ortiz, o que já era esperado pelo departamento médico, pela diretoria ali do Flamengo. Olha, o São Paulo, no retrospecto histórico, tem mais vitórias, 10 vitórias a mais do que o Flamengo. Será que esse número começa a diminuir? É difícil. Dito isso, coloca o placar nos comentários enquanto a gente assiste a reportagem. O São Paulo chega cheio de moral. O tricolor não conseguia 2 vitórias seguidas desde o início de agosto. Agora, os 3 pontos contra o Vasco fizeram o time pular para a 8ª colocação. E o sonho de uma vaga na Libertadores do ano que vem está aceso de novo. Acho que era um momento de acreditar, estar concentrados, acreditar e confiar nos jogadores. É sempre difícil jogar contra o São Paulo, independente do campo, mas a gente sabe que é muito importante a gente conseguir a vitória para seguir forte no campeonato e estar disputando o título. Se vencer, o Flamengo assume a liderança e pressiona o Palmeiras, que entra em campo só na quinta-feira contra o Santos. Por falar em Santos, nessa quarta, o São Paulo vai mandar o jogo na Vila Belmiro, já que o Morumbis vai estar entregue a uma agenda de shows. O que pode ser uma vantagem, porque nos últimos encontros entre rubro-negro e tricolor paulista, venceu quem tinha o mando de campo. Acho que é pior para eles. Nós já íamos jogar de visitante, mas ele tem que mudar de sua casa, sair de seu conforto. Vai ser pior para eles e acho que é melhor para nós. Hernan Crespo ainda tem que pensar em como substituir Alan Franco e Enzo Dias, suspensos pelo 3º amarelo. No Flamengo, Felipe também vai necessariamente fazer mudanças em relação ao time que começou o último jogo, já que Bruno Henrique também levou o 3º amarelo. Pitaco do Pose. E aí, nação, nessa quarta-feira tem Flamengo e São Paulo. Na verdade, São Paulo e Flamengo, o jogo do retorno na Vila Belmiro, porque o Morumbi terá show de rock. No turno foi um jogo tranquilo, vocês lembram? A gente voltava do Mundial, o Flamengo fez 2-0 no São Paulo, que estreava o Hernan Crespo, o treinador, reestreava, na verdade, o argentino Hernan Crespo, e o Flamengo dominou aquele jogo.
mais de 60% de posse de bola, mais de 20 chutes ao gol. O Crespo até falou na coletiva que bom que não enfrentaremos sempre o Flamengo, mas agora vai enfrentar porque é o retorno. Mas é um outro São Paulo. O São Paulo chega muito motivado, 2 vitórias seguidas por 2-0 contra o Bahia e contra o Vasco. Um São Paulo que já vislumbra uma Libertadores, porque o G6 virou G7. O Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, aquele G6 ganha mais uma vaga e vira G7. E o São Paulo está chegando pertinho, na 8ª posição, apenas 3 pontos do Fluminense. Então ele já vislumbra uma vaga na Libertadores, mesmo que seja na pré-Libertadores. Por isso, muita atenção, é um jogo que eles tratam como final. O Lucas Moura falou sobre isso, eles vão entrar com muito foco. O São Paulo tem alguns desfalques importantes, como o Enzo Dias, que é o lateral esquerdo argentino, que foi suspenso, 3 cartões amarelos, e está sem o Wendel machucado, um lateral esquerdo experiente. Deve botar o jovem Patrick, de 22 anos, ali na esquerda. Está sem também o Alan Franco, outro argentino na zaga. Provavelmente vai com o Sabino, Arboleda e o Ferrarese. Joga com 3 zagueiros, assim que o Crespo joga, mas o Flamengo tem que ter muita atenção nesse jogo, porque o São Paulo vai jogar a vida. Já o Flamengo precisa vencer o jogo para retomar a liderança e passar o campeonato do Palmeiras. O Palmeiras joga só dia seguinte, recebe o Santos no Allianz Parque, não deve ter Neymar, porque não vai jogar na grama sintética com risco de lesão. Então é um jogo teoricamente tranquilo para o Palmeiras, nosso jogo mais difícil. O Flamengo precisa sim fazer a sua parte nessa quarta-feira, na Vila Belmiro contra o São Paulo, para retomar a liderança e passar o problema para o Palmeiras, ver se a gente consegue um tropecinho deles para assumir a liderança e não largar mais. 15 de novembro de 2025, vão faltar 14 dias para a final da Libertadores e o Flamengo vai estar completando 130 anos de história. O clube está preparando uma série de eventos especiais para enaltecer essa data importantíssima. O lançamento da campanha foi hoje na Gávea, com uma participação super especial. Rui Castro, imortal da Academia Brasileira de Letras. Em cerimônia realizada nesta terça-feira na Gávea, a diretora de comunicação, Flávia da Justa, detalhou todas as ações planejadas pelo clube para celebrar os 130 anos de história do Flamengo. Bom, hoje é o dia do lançamento das comemorações dos 130 anos do Flamengo. Esse projeto ele foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar aqui dentro do Flamengo, equipe de comunicação, equipe de eventos, mas principalmente a equipe do patrimônio histórico. Porque desde o início, o nosso objetivo era olhar a história do Flamengo, resgatar a história do Flamengo, entender quem foram as pessoas que criaram o Flamengo e criaram esse espírito rubro-negro ao longo desses 130 anos, né? Na sequência, o imortal da Academia Brasileira de Letras, Rui Castro, fez uma palestra sobre a história rubro-negra e sobre como o mais querido se tornou um ícone cultural brasileiro. Se você considerar que foi fundado em 1895, século XIX, atravessou todo o século XX, já estamos um quarto no século XXI, são 3 séculos que o Flamengo atravessou, né? Se você pensar que o Flamengo foi fundado, não existia no cinema, não existia o rádio, não existia uma série de coisas, né? É impressionante como o Flamengo é anterior a inúmeras coisas que hoje nós damos de barato, nós já nascemos com elas, né? A próxima ação de celebração será no domingo, no Maracanã. O Flamengo vai a campo contra o Santos pelo Brasileirão com um pet comemorativo dos 130 anos na camisa. No dia 15 de novembro, dia oficial do aniversário do Flamengo, o clube vai promover diversas atividades aqui, na sede social. Além disso, o muro da Gávea será pintado como uma espécie de museu a céu aberto. E teremos também o lançamento da websérie Ser Flamengo, de 4 capítulos, que estará disponível aqui na Flamengo TV. O Flamengo é um clube de bairro que vira um clube da cidade, que vira um clube do país e que alça voos para virar um clube do mundo. Você vê que o Flamengo é uma religião. As pessoas sentem, o coração muda rápido. É algo impressionante que só o Flamengo tem. Tenho Deus no coração, né? E Flamengo. A torcida do Flamengo ela é nacional. O Brasil é Flamengo, né? Estatisticamente falando, matematicamente falando, cientificamente falando, não tem uma instituição maior que o Flamengo. Todas as fés, né, exigem que você se cubra, né, com uma roupa, né, com um pedaço de pano, né? Aquilo é o símbolo da sua crença, da sua fé, né? O Flamengo explica o Brasil e o Brasil explica o Flamengo. Pode me chamar de favela, sou Flamengo. Da Zona Sul, Realengo.
O Flamengo tem que ter um coração forte, viu? Porque a gente vê em momentos de muita emoção. O Flamengo está presente em tudo, né? Conhecer os personagens dessa história é crucial para que essa identidade se afirme. Que comecem as comemorações e o Fla Press se despede de um jeitinho, daquele jeitinho que você já sabe, que você já conhece, que você já entende. Mas tem alguém que ainda não sabe o que é Flamengo e você gostaria de explicar? Vou te dar aqui um bom caminho. Olha aí, a gente se vê semana que vem. Mentira, a gente se vê no pré-jogo dessa quarta-feira. Tô te esperando antes de São Paulo e Flamengo. Tchau! Eu sou o Flamengo. O Mulambo, Urubu, a festa na favela, onipresente em cada manto e em todos os cantos. Eu sou o Flamengo. O Diamante Negro, Fio Maravilha, Domingos da Guia, Zizinho e Pavão. O Flamengo do Arthur, do Arthur, do Arthur e do Arthur. Do Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro, de imperadores e plebeus, de sangue rubro e pele negra. Eu sou o Flamengo. Acima de tudo, a maior herança, o eco da multidão. Sou todos os povos, crenças e mandingas. Sou a glória de lutar e a certeza de felicidade no coração. O que causaria desgosto profundo, mas que nunca faltará no mundo. Eu sou o Flamengo. Do gol que vinga toda a derrota da vida. Que traz a paz nos morros e a doçura nos lares. O mais querido e o mais temido. Sou milhões e cada um. Sou todos, menos alguns. Eu sou o Flamengo, essa magnética forma de ser há 130 anos e para sempre.